Shalom, shalom, shalom a todos vocês, bom dia. Vamos aguardar o pessoal entrar aqui. Eu estou fazendo umas alteraçõezinhas boas aqui na minha live. Antes de nós começarmos a falar da palavra de Deus, a paraxá dessa semana. Então você pode aí acionar as pessoas para poder participar conosco desta live da manhã. Shabbat Shalom. Uma paz aí no sábado para você. Shabbat Shalom. Graça e paz, Alessandra. Graça e paz. Tem uma musiquinha muito bonitinha do Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat, Shabbat, Shabbat Shalom. Shabbat, Shabbat, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos vocês. Paz no sábado para vocês. Paz, alegria, prosperidade para vocês nesse sábado maravilhoso. Você está vendo aqui um quadro aqui ao fundo? Tem um moço aqui na igreja, um menino aqui na igreja, que Deus dá inspiração para ele. Ele tem aqui às vezes uma revelação da parte do Senhor e ele acaba desenhando esses quadros, fazendo esses quadros. E aí eu falei, eu quero colocar esse quadro no fundo hoje, né? É um leão ali segurando a chave, Então eu coloquei esse quadro aqui para nós, no fundo, conversarmos um pouquinho sobre a nossa paraxá de hoje. A nossa paraxá dessa semana, né? O que são paraxá? Paraxá são porções bíblicas. Então nós estamos estudando o livro de Gênesis, Bereshit, o livro de Gênesis, e dentro do livro de Gênesis ele é cortado em várias partes, né? Nós chamamos isso de paraxá, são porções de Bereshit, porções do livro de Gênesis. Então, cada parte deste livro, a gente acaba trabalhando temas dentro deste conceito de paraxás, de porções. Se eu não me engano, essa porção de hoje é a quinta porção. A primeira foi sobre a criação, a segunda foi sobre Noé, a terceira foi sobre Abraão, a quarta foi sobre o Isaac, semana passada, e agora sobre a vida de Sara, chamado como Hayei Sara, a vida de Sara. Então, cada porção, ela tem ali, é óbvio, a gente tem liberdade de dentro dessa programação que a gente recebe, né, toda semana. Então eu encaminho esse planejamento de estudo para todos os nossos membros aqui, desde segunda-feira até domingo. Então eles vão lendo todos esses textos e quando chega na igreja, as pessoas já estão inteiradas do assunto. É óbvio que o Espírito Santo vai ministrar ali uma palavra, uma revelação. Ele tem primazia de mudar a qualquer momento, porque a igreja pertence a ele, tudo pertence a ele. Então nós estamos dentro desse tema, do tema Hayei Sará, que significa a vida de Sara. Essa programação ela foi dividida nessa semana de Gênesis 23:1, né, onde fala, e é interessante esse paradoxo que nós vamos conversar aqui, de Gênesis 23:1 vai até Gênesis 25:18. E é óbvio que a gente não fala toda essa paraxá, mas a gente reparte ela por dias até chegar o domingo. E também é entronizado dentro dessa paraxá a Haftará. O que é a Haftará? Os escritos, os profetas, os poemas, né, as partes poéticas, os cânticos, enfim, a gente pode também aderir dentro dessa paraxá, desde que fale do assunto, é chamado de Haftará. Então, essa paraxá, ela é dividida também ali entre a Torá, a Haftará e a Brit Hadashá. Ou seja, a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Nós temos ali também a Haftará, que são os outros livros que compõem o Tanakh, que é o Tanakh, ou a primeira aliança, ou a primeira graça, e
a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, assim chamado, ou Segunda Aliança, ou a Graça Plena. Então nós temos aqui, né, a Primeira Aliança, que é chamado de Antigo Testamento, mas também pode se chamar de Primeira Graça, aquilo que João fala, graça sobre graça. Então é a primeira graça. Depois nós temos o Novo Testamento, né, assim os cristãos eles entendem, o Novo Testamento, que representa a segunda graça ou a graça completa, ou a graça plena. É a graça plena sobre a primeira graça. Então, eu prefiro falar primeira graça, segunda graça, ou primeira graça e graça plena. É assim que se divide a primeira aliança e a segunda aliança. Não tem como você tirar uma da outra, quebrar uma da outra, separar uma da outra. É indivisível aquilo que Deus faz. É graça sobre graça. É uma graça colocada sobre outra graça. Mas aqui é assunto para outro dia, para outra hora, para outro momento. Então, Hayei Sará significa a vida de Sara. E nós colocamos alguns textos aqui que falam também sobre assuntos parecidos, né, com a vida de Sara aqui, que é lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 1, versículo até o 31, e depois na Brit Hadashah, Mateus capítulo 8, Mateus capítulo 9, a gente vai compondo. E se o Espírito Santo colocar outro assunto no teu coração, você também pode colocar dentro desse planejamento de leitura. Então nós estamos aqui hoje para falar sobre, né, dar uma pincelada sobre Hayei Sará, a vida de Sara. Aqui em Gênesis, no capítulo 23, Gênesis capítulo 23, o verso 1, engraçado que essa paraxá, ela fala sobre a vida de Sara, mas a paraxá começa dessa forma, olha que coisa interessante. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. Não é um paradoxo? Esse paradoxo, quando eu falo que essas porções, não somos nós que estamos trazendo, né, essas porções, elas já são compactadas há muitos anos pelo povo judeu. É uma tradição judaica de estudar a Bíblia Sagrada, a Torá, conforme o mandamento do Eterno, né? Dizendo que nós não deveríamos apartar a lei da nossa boca. Em Deuteronômio 6, em Josué capítulo 1, né? Que a gente deveria meditar de dia e de noite para que a gente pudesse ir bem, para que a gente pudesse prosperar. Então, eles adotaram esse sistema de leitura dentro da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, e todo ano eles renovam. São 52 paraxás durante o ano. Mas também insere textos dos profetas, e nós que somos da graça plena também, nós também inserimos a Brit Hadashah, a segunda graça, a graça plena, o Novo Testamento, para compor esse assunto, né? Porque ali é a concretização, a realização de assuntos, ele complementa assuntos. Por exemplo, se você fica somente na primeira graça, na primeira aliança, você vai entender que Gog e Magog está acontecendo agora, que é que todo mundo judaico está dizendo, né? Os que não reconheceram Yeshua como Messias. Então, esse povo está falando sobre Gog e Magog, que essa guerra que está estourando lá em Israel é Gog e Magog. Só que quando você acopla o Novo Testamento, a segunda aliança, a graça sobre a graça, você vê lá em Apocalipse 20 que o Gog, a guerra de Gog e Magog, ela só vai se dar quando terminar os 1000 anos sobre a terra. Quando Satanás ele vai ser preso no início dos 1000 anos, vai ser solto, ele vai conspirar todas as nações e todas as nações vão lutar contra Israel, contra o Mashiach que já está presente na terra, reinando por 1000 anos. Então você percebe, quando você não tem a graça sobre a graça, você tem uma parte, é que nem aquele mapa, né? Você tem um mapa e aí rasgou-se uma parte, você precisa de uma segunda parte desse mapa para você poder entender aonde está o tesouro. Então não adianta você ficar apenas com uma parte do mapa. Aqueles que são da segunda aliança, ou da graça plena, ou do Novo Testamento, não adianta você querer rasgar a parte do mapa anterior. E aqueles que são o anterior, não acoplar o Novo Testamento. Senão você não vai encontrar o tesouro. O Novo Testamento precisa
do Antigo para poder fechar a conta, para fazer os estudos, e o Antigo Testamento precisa do Novo para concluir os estudos. Então não tem como a gente separar. Se fazer isso, se a gente quebrar isso no meio, a gente está cometendo um crime muito grande contra o nosso Cristo, o Yeshua, porque ele disse que nem um tio, nem a palavra menor da lei pode passar. E quem fizer isso daí vai ser o menor no reino dos céus. Então nós precisamos entender que todo o mapa ele é importante. E que bom nós termos todo o mapa na nossa mão para nós desvendarmos alguns assuntos dentro da palavra de Deus. E nesse texto de hoje, né, apesar de falar sobre a vida de Sara, e nós poderemos aqui falar sobre a vida de Sara, tem muitas coisas maravilhosas, inclusive a minha esposa, Josi, vai pregar à noite no domingo sobre a vida de Sara. Nós estamos ainda nessa Parashá, Hayei Sará. Ela vai falar um pouquinho sobre a vida de Sara. Então eu vou dar uma pincelada aqui, apenas para que você fique dentro do assunto, para nós cumprirmos aí essa mitzvah dessa semana, que é trazer uma live sobre o assunto. A gente poderia trazer vários elementos sobre a vida de Sara, no qual ela acompanha o seu esposo dentro da chamada de Abraão, né? Você percebe, ela está ali e ela acompanha o seu esposo. Ela acompanha, ela está junto com ele no ministério, está junto com ele nessa história, está junto com ele dentro dessa chamada. Olha o papel importante da mulher aí em relação ao chamado do seu esposo. Deus faz uma chamada para Avraham, né? Avram, depois Avraham, e a Sara simplesmente abraça isso junto com ele, está junto com ele. Aqui nós já podemos aprender que, mulher, você precisa estar junto com o seu esposo. E eu não estou falando só de ministério, eu estou falando de tudo. Eu estou falando do trabalho, dos projetos dele, desde que esse projeto esteja alinhado com a vontade do Pai. Mulher, nós precisamos aprender com a Sara, que ela abraçou. E olha que não tinha uma clareza do futuro, porque Deus não revelou para qual terra ia levar, né, Abraão. Não falou, olha, em tal lugar eu vou te levar. Não, Deus não falou. Mas mesmo assim, o que aconteceu? A Sara, ela abraçou o chamado do seu esposo, ela abraçou, ela se submeteu, ela abraçou esse chamado, ela foi abençoada. Ela foi abençoada por isso, porque ela abraçou, ela esteve com ele. E às vezes a gente vê, né, a mulher não estando junto com o seu esposo em algumas situações, em algumas coisas que Deus fala com ele. Mulher, você tem um papel fundamental, você é uma auxiliadora idônea. Você precisa ser uma auxiliadora idônea. E quando eu falo uma auxiliadora idônea, eu digo o seguinte: se o seu marido estiver pensando bobeira, que não esteja alinhado com a palavra de Deus, você é uma auxiliadora idônea. Você precisa tirar isso da cabeça dele. Você não pode fermentar, você não pode colocar guerra, ira no coração do seu esposo para que ele possa se matar. Tem vários textos dentro da palavra de Deus. A gente vê Amã fez uma forca para destruir todos os judeus da época, e ali teve a contribuição da sua esposa. Então a sua esposa contribuiu para a morte do seu marido. Se ela fosse uma mulher sábia, ela ia falar, não faça isso. E a mulher tem um poder maravilhoso na vida do homem, ela tem uma influência muito grande na vida do homem. Quando a gente vê uma mulher sábia, quando ela percebe que o marido está tomando uma decisão errada, equivocada, uma decisão que não condiz com a palavra de Deus, a mulher sábia, ela vai brecar o marido, ela vai interceder pelo marido, ela vai falar, não, você não pode fazer isso, porque você está indo contra a palavra de Deus. Ao mesmo tempo que ela é a mulher que incentiva, que ela abraça, que ela cuida do chamado do marido, e cuidar do chamado do marido não é concordar com aquilo que ele está fazendo, que está contra a palavra. Concordar com o marido é você falar, não faça isso porque Deus não está nisso. Então a mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. E tem muitas mulheres de Deus, que estão tomando decisões erradas na vida do marido. Então eu quero dar uma pincelada sobre a vida de Sara aqui. A Sara abraçou o chamado de Deus porque ela entendeu que era de Deus. E ela foi abençoada. Por que ela foi abençoada? Porque ela era uma pessoa que não tinha o poder de gerar filhos. E Deus concede a ela a graça de ser mãe. A graça de ser mãe. Ela não poderia gerar filhos, mas por ela abraçar esse chamado junto com o seu esposo, sabe, a cumprir o papel de Deus na vida dela, ela foi abençoada. Ah, mas apóstolo,
ela, depois de 10 anos, ela deu Agar a Avraham e geraram um filho que dá problema até hoje. Mas quem não erra na vida? Fala para mim. Qual mulher já não errou, já não cometeu algum equívoco? Qual homem já não cometeu algum equívoco? O errar faz parte da humanidade. Mas mesmo no erro dela, Deus tinha um propósito na vida deste menino também, Ismael, e isso foi abençoado. A gente vê a vida de Ismael sendo abençoada. A questão é que ela foi obediente juntamente com o esposo. E a mulher tem um papel fundamental na vida do esposo. Se o esposo está perdido hoje, se o esposo tomou decisões precipitadas, erradas, mulher, você é uma auxiliadora idônea, ajude-o a consertar isso. Você precisa abraçá-lo, você precisa, porque senão você vai fazer com que o seu esposo seja morto como Amã, ou ele alcance o projeto de Deus como Avraham. Então você tem um papel fundamental. E é interessante porque a vida de Sara, a porção dessa semana fala sobre Hayei Sará, a vida de Sara, só que começa com a morte de Sara. Né? É um paradoxo. Vai falar sobre a vida de Sara e começa com a morte de Sara, aqui no capítulo 23. É interessante nós entendermos, né? E aí, como é que pode? Se vai falar sobre a vida de Sara, por que está falando essa porção da morte de Sara, que ela viveu 127 anos. Então, com 90 anos, ela tem o seu filho Isaac, o filho Isaac nasce ela tendo 90 anos de idade, e aí ela vive 37 anos a promessa de Deus, desfrutando dessa alegria, lógico, com muita situação difícil, depois tem que entregar o filho, e ela não se opôs, porque ela confia em Deus, a colocar em holocausto, ela acreditou em Deus, estava junto com o marido mais uma vez. Quando chega lá os 3 anjos, o Avraham corre até a tenda, fala, mulher, tem 3 anjos aqui fora, tem 3 homens aqui, por favor, faça aquele pão quentinho. Olha aí a Sará, né, mostrando os seus dotes culinários. Né, na tradição judaica diz que ela era uma excelente mulher que faz o pão, que fazia pão maravilhoso. E ela pega e faz um pão para cada anjo, né? Não era aquela pessoa avarenta, vamos fazer um pão para dividir por 3. Não, ela faz um para cada visitante. Aqui fala desse coração de Sara, um coração de hospitalidade, um coração de abundância, um coração de que está ali para saciar, né, a vida dos visitantes, das pessoas que estão chegando na sua casa. Ela faz com amor. Então ela amassa 3 ali pães e ela faz aquele pão maravilhoso, essa halá maravilhosa, conhecido na tradição judaica, e os homens comem junto com água fresca, naquele calor do deserto, e aquele pão fresquinho feito por Sara, um para cada tempo, um para cada anjo. Então você percebe a Sara contribuindo com o propósito do seu marido, ajudando o seu marido a desenvolver esse chamado. Eu falei semana passada que Deus faz uma promessa, então Deus faz uma promessa, Deus faz uma aliança e depois Deus entrega essa herança física, né? Um descendente físico para Avraham, mas lá na frente os descendentes dele possuem a terra que também está dentro dessa aliança feita com Avraham. Então eu quero dizer para você que quando a mulher é uma mulher sábia, ela simplesmente apoia, ela está junto com o seu esposo, desde que esse chamado seja um chamado no coração. Mas também a mulher tem a capacidade de destruir a vida do seu esposo, caso ela concorde com coisas que não é da parte de Deus. E a mulher tem uma sensibilidade diferente do homem. A mulher consegue perceber coisas que o homem talvez não tenha essa capacidade de perceber. Nós costumamos dizer que o homem é 1.0 da criação, é o carro 1.0, e a mulher é o 2.0. Então a mulher, ela foi aperfeiçoada, ela nasceu do homem, nasceu da costela ali de Adão, ela nasce do homem, né? Porque hoje é a mulher que gera vida, mas a primeira mulher da terra foi gerada do homem. Então a Bíblia fala que a mulher nasceu do homem e depois agora todos os seres humanos nascem da mulher. É incrível isso, como que Deus faz. Então esse segundo ser criado por Deus é o ser 2.0, é a mulher 2.0, que tem uma sensibilidade,
né? E a gente brinca até que se Deus tivesse feito a mulher primeiro que o homem, com certeza não havia homem sobre a face da terra. Então, Deus, graças a Deus, fez o homem primeiro e depois fez a mulher para ser a sua auxiliadora idônea, para ser a mulher que vai ajudá-lo nesta caminhada, que é uma caminhada muito difícil. Mas essa paraxá fala sobre a questão de Sara viveu 127 anos. Então, essa paraxá, apesar de falar da vida de Sara, fala da morte de Sara, né? Ela viveu 127 anos. Ela viveu 37 anos vendo a promessa, tocando na promessa que era o seu filho Isaac, abraçando a promessa, beijando a promessa, amamentando a promessa, cheirando a promessa, vendo essa promessa, instruindo essa promessa, vendo essa promessa crescer diante dos olhos dela. E como que isso é maravilhoso, né? A Sara, uma mulher que abraça junto com o esposo, uma mulher que está junto com o esposo no seu ministério, uma mulher que está junto, desde que esse ministério seja um ministério dado por Deus. Eu vou falar uma coisa, ela vai viver junto, ela vai abraçar junto. Da mesma forma, se não for de Deus, ela também vai sofrer consequências junto com aquilo que não provém de Deus. Infelizmente, é assim, tanto a coisa boa como a coisa ruim nessa história. Por isso que nós precisamos estar muito alinhados, nós precisamos estar muito convictos daquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas, porque a gente acaba desfrutando ou a gente acaba se amargurando no meio dessa jornada. E a pergunta é, né? É engraçado que é 127. Então nós temos os primeiros 100 anos ali de Sara, depois nós temos os 20 anos de Sara, depois nós temos os últimos 7 anos de Sara. 120, né? Temos lá centena, dezena e unidades. Nós temos ali 3 faixas, né? 3 partes da vida de Sara. A primeira parte ali, a gente vê a maioria dela o sofrimento de não poder simplesmente viver a promessa. Então ela viveu a primeira parte dessas 3 divisões praticamente não desfrutando da promessa de Deus. Ela estava ali servindo o seu esposo, junto com o seu esposo, abraçando o chamado do seu esposo, mas ela não estava vendo isso acontecer. Então esses primeiros 100 anos de Sara fala sobre essa primeira temporada da vida de Sara, que foi mais luta, dificuldade, foi mais caminhada, né? Foi mais coisas vazias do que propriamente dito ver a promessa. Mas a Bíblia fala que mesmo que o nosso começo não seja bom, nós vamos terminar bem, né? E aí o que acontece no final desse primeiro ciclo de 100 anos da vida de Sara? Ela recebe essa promessa de Deus. Então Deus jamais vai deixar o homem de Deus, a mulher de Deus, viver coisas, né, ou sofrer coisas sem ser recompensado. Então essa primeira parte da vida dela, a gente percebe aqui, né, que ela viveu 90 anos aí, sem ter um filho, crendo na esperança, junto com o marido, sem saber se ia acontecer ou não, e muitas dúvidas entraram no seu coração como ser humano, mas no final desses 100 anos, Deus concede a graça de Isaac para ela. Então ela ri, né, os 10 últimos anos da vida dela, dessa primeira etapa do 100, ela ri. Então eu quero dizer para você que no final da sua vida, né, de uma parte, você também vai sorrir, porque Isaac significa sorriso, significa riso. Então, no final dessa primeira etapa da vida de Sara, ela riu. E ela riu de verdade, porque a herança veio. Depois nós pegamos a outra parte da vida de Sara, que está dentro dos 20, né? Eu estou falando 127 anos, falei a primeira parte de 0 até 100. E agora nós vamos pegar aqui de 100 até 120, que é essa segunda parte da vida de Sara. Aqui já Isaac já está sendo instruído, Isaac já está ali crescendo, Isaac é adolescente. E mais uma vez ela passa por uma prova, por um teste muito difícil. Você imagina comigo? Aquela promessa que demorou 90 anos para acontecer, e agora Deus pede que essa promessa seja colocada em holocausto. Deus queria provar o coração, principalmente da mãe. Você imagina, o pai já tem uma dificuldade, imagina a mãe, porque é a mãe que gera, é a mãe que amamenta. Às vezes eu falo com a minha esposa, né, ela falou para mim assim, poxa vida, a coisa mais gostosa, e as mulheres que são mães aí podem afirmar se isso não é verdade,
quando a mamãe está amamentando o seu filhotinho, o seu filhinho no colo, gera uma conexão muito grande, né? Ali o filho olhando nos olhos da mãe, poxa, isso é fantástico para a mulher, né? Ela amamentando ali, a criança amamentando, dando risada para ela, segurando ali o biquinho do peito da mãe, olhando, tendo essa conexão visual com a mãe, esse relacionamento. E ali é todos os dias, praticamente de hora em hora, né? Dependendo da criancinha que mama bastante, e vai gerando esse afeto, esse carinho no olhar, a mãe transbordando para a vida do filho, amamentando, alimentando aquele filhinho, e de repente, cara, depois de um certo tempo, desmama a criança, essa criança cresce, gera esse vínculo muito grande, e de repente Deus pede que essa criança seja colocada em holocausto. Então essa próxima parte aqui, de 20 anos de Sara, foi muito dolorosa, assim como você, mãe, está me ouvindo aí, você, mulher, está me ouvindo, ter que colocar o seu filho à prova. Olha, o pai pediu. E mais uma vez, Sara, partir do coração por dentro, vendo todos esses momentos, toda essa imagem na sua mente, o que acontece aqui com ela? Ela obedece. Eu estou contigo, meu marido, eu estou contigo, meu esposo. Se Deus falou com você, Ele é fiel e justo. Então eu estou contigo. E ela entrega o seu filho para que o seu filho fosse colocado em holocausto. E ali Deus prova o coração, tanto de Abraham como de Sara, né, que está junto com ele nessa caminhada, nesse processo. E eles passam nesse teste. Eles passam nesse teste. Ele é chamado de pai da fé. E ela é chamada também da nossa matriarca, a mãe da fé. Ela é mãe da fé, porque assim como Abraão, às vezes só coloca o homem ali, mas e a mãe numa história como essa? A mãe está ali, triste, mas entregando o seu filho, gerando o seu filho. Então ela é nossa matriarca. Nós temos que falar, poxa, essa Sara é demais, essa Sara é demais. O que poderia ter para ela, então, na última parte dessa história de 120 anos? Então, 100, depois 20, e agora nesses últimos 7 anos, o que teria? Primeiro, o seu filho de volta, diante dos seus olhos, e a sua morte. E aqui, Sara, ela morre. Por isso que essa paraxá, ela fala da morte de Sara. E a morte de Sara é detalhada aqui. Você vai ver esse capítulo, ele está sendo detalhado. E você vê a honra do seu esposo para encontrar um lugar adequado para fazer o sepultamento da sua amada. Olha o carinho, ela partiu, mas Abraham diz, eu quero comprar, eu sou estrangeiro aqui nessa terra, eu preciso comprar, eu quero comprar um lugar para poder fazer o sepultamento da minha esposa. E aí as pessoas daquela terra dizendo, olha, você pode, você acha que a turma vai negar para você sepultar a sua esposa aqui nessa terra? Pode sepultar, escolhe um lugar aí e sepulta ela. Falou, não, você não está entendendo, eu quero essa caverna de Macpelá. Eu quero essa caverna de Macpelá, que é a Macpela, chamado assim. E eles dizem, não, sepulta a sua esposa como todo mundo sepulta em qualquer lugar. Não, você não está entendendo. Eu quero pagar por essa sepultura. E aí Abraham dá 400 ciclos de prata, que era dinheiro. A palavra prata e dinheiro, ela é a mesma raiz. Significa Kesser. Eu acho que é isso mesmo, Kesser. Depois o Senhor vai dar aqui a direção, que é a questão de dinheiro e prata. É a mesma raiz da palavra. Então ele pagou 400 ciclos de prata, 400 dinheiro para comprar a Macpelá, que é uma caverna. E a própria palavra Macpela significa dobrado, né? Ali algumas pessoas, alguns arqueólogos dizem que ou ela tem 2 andares, essa caverna, ou ela é uma na frente da outra. Tem uma aqui, sobe mais um andar e na frente da outra. Que ela é dobrada. E aí eles vendem essa Macpela, essa caverna para Abraham. E é interessante que agora entra um detalhe da honra. Aqui entra o detalhe da honra. Dentro dessa Macpela existiam duas pessoas que já estavam enterradas, sepultadas ali e ninguém sabia. Sabe quem estava na sepultura? Adão e Eva. Adão e Havá. Eles estavam sepultados em Macpelá. Na parte de frente, na dobrada, tinha
um andar mais elevado e um outro andar mais abaixo. Então, dentro da Macapela, lá em Hebrom, até hoje está lá, ali está enterrado Adão e Eva, Abraão e Sara, Isaac, Rebeca, Jacó, Lia, a cabeça de Esaú, e Raquel não está lá, Raquel está em Belém, 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 Belém. Então, o primeiro casal que está enterrado na Macapela é Adão e Eva. Olha a honra do sepultamento de Sara. Foi colocado na mesma caverna, sem saber, onde Adão e Eva estavam enterrados. Então nós percebemos ver que no final da vida de Sara, ela recebeu honra do marido, que lutou e honrou e comprou um lugar, porque ele sentiu de Deus isso, e ele acabou comprando, poderia ter enterrado em qualquer lugar, mas sepultou a sua esposa ali em Macapela, que já estava o casal Adão e Eva enterrado. É uma coroação para a vida de Sara. Porque a Eva, Havá, é a mãe de todos os seres viventes, e ela trouxe escuridão para o mundo, né? Mas a Sara trouxe a vida para a nação judaica, e através de Sara, ela trouxe Isaac, que gerou até o nosso Cristo, e que através de Cristo nós somos filhos de Abraão pela fé. Então, Sara é a nossa matriarca, porque se não fosse ela, nós não teríamos o Cristo, o Machia. E se nós não temos o Machia, nós não participamos da aliança, da promessa, da eternidade e de toda a bênção de Deus. Olha a importância dessa matriarca de Sara. Então nós olhamos aqui o Senhor dando honra para ela, e ela sendo sepultada no mesmo lugar, em andares diferentes, mas no mesmo lugar que Havá, que Eva, que trouxe a escuridão, mas a Sara trouxe luz para as nações, para o povo de Israel e para os gentios, que não são todo aquele que não é judeu é gentil, que através de Cristo nós podemos também ser iluminados. Então, quando a gente divide esses 127 anos da vida de Sara, nós entendemos que a primeira parte da vida de Sara teve mais sofrimento, teve crença. Ela, mesmo não vendo a bênção, a promessa acontecer na vida dela, ela partiu, ela caminhou, ela tinha 65 anos quando ela recebeu essa chamada junto com o seu esposo. E quando chega nos 90 anos de idade, ela recebe a promessa. Então, esses 100 primeiros anos dela, viveu lá no mundo, depois recebe a promessa e caminha em direção à promessa junto com o seu esposo, e no final desses 100 anos, ela recebe a promessa no seu colo, amamenta, tem conexão maravilhosa, relacionamento. Depois dos 20, é o teste da vida dela, com muita dor ela entrega, mas ela recebe de volta porque Deus aprova, e depois os últimos 7 anos fala já da sua vida quase à morte, e aqui também a morte. E ela é honrada ali na sua sepultura, e ela é sepultada dentro de um lugar que o esposo faz de tudo para honrar a sua esposa, um lugar de honra, junto com a mãe de todos os seres viventes, Havá, que é Eva. Então, essa paraxá mexeu muito comigo. Eu não sei com você, mulher, eu não sei com você, homem, mas ela mexeu muito comigo porque aqui a gente vê o cuidado, o carinho de Deus, a honra de Deus, a recompensa de Deus no final dos nossos dias, quando a gente percebe o que Deus faz. E logo em seguida, dentro dessa paraxá ainda, você pode ler, Abraão, né, está sozinho agora, sem a sua amada, vai ter que caminhar um tempo sem ela. E antes dele encontrar uma outra pessoa para compor esse ministério junto com ele, ele pensa no quê? Ele pensa numa substituta para sua esposa. Mas não como sua esposa, mas para o seu filho.
e aí faz o juramento, né? Eliezer, você conhece, jura e vai buscar lá na sua terra uma mulher como Sara, uma mulher semelhante a Sara, e vai buscar aí você conhece a história da Rebeca, né? A história da Rebeca. E aí a Rebeca vem e ela se torna depois a matriarca no lugar de Sara. Depois Abraão vai procurar uma outra esposa, a Quetura, e ali tem outros filhos, e a Bíblia diz que ele morre em dias fartos, feliz da vida, ele morre bem, uma boa morte, né? Então você vai ver isso dentro da Bíblia Sagrada. Mas ele quer uma matriarca como Sara para dar continuidade no projeto, para dar continuidade na história dessa matriarca maravilhosa. E aí entra Ribicá, entra a Rebeca nessa história, que também é a segunda matriarca nessa categoria, depois de Sará. Eu espero que essa paraxá tenha falado com você. Amanhã à noite nós vamos falar mais sobre essa paraxá. A Josi vai trazer uma palavra, por ela ser mulher. Ela é a nossa matriarca aqui da Cefa, né? É a mãe aqui da Cefa, então, da Igreja Cefa. Então, mulheres, você também pode buscá-la, você pode também procurá-la para aconselhamento, você pode ficar à vontade. Ela é a matriarca, juntamente comigo, nesse ministério, e eu vou e continuo honrando, a honro, continuarei honrando, e eu creio que não sabemos quem vai primeiro, se eu ou ela, mas eu sempre falo para ela, você será muito honrado se você for primeiro que eu. E também da parte dela, ela tem essa mesma dinâmica. Então, nós aqui queremos honrar um ao outro até o final da nossa vida, porque nós abraçamos essa chamada junto, esse ministério junto, e no final Deus acaba nos honrando, nos entregando coisas maravilhosas. Não deixe o ministério parar. Eu creio que ele vai continuar daqui para frente. Se um dia eu partir, se um dia ela partir, se nós não estivermos mais aqui, esse ministério que foi dado por Deus, ele vai continuar na vida dos nossos filhos. É óbvio que Deus vai chamar, é Deus que tem que chamar, não é eu que tenho que levantar, mas o Senhor vai fazer, porque aquilo que o Senhor promete não é para apenas uma geração, ela é para as próximas gerações. Então eu quero abençoar a todos vocês essa manhã, e que o Eterno continue honrando, abençoando a vida de vocês, e que vocês cada dia mais cresçam na graça e no conhecimento do nosso Deus. Um beijo no seu coração e até mais, em nome de Yeshua HaMashiach.